A DC não está apenas mudando o foco dos Lanternas Verdes. E o que parece uma escolha criativa do James Gunn, na verdade, é um movimento que mexe diretamente na essência do que a gente entende como herói clássico. O Hal Jordan sempre foi o padrão ouro dos Lanternas Verdes. Ele é o arquetipo do herói clássico. O fator James Gunn. Mas agora vamos analisar o que o James Gunn fez. Ele simplesmente optou por trazer o Guy Gardner, em popularidade, um dos menos populares. Menos heróico no sentido clássico e muito mais voltado para o deboche, o estilo bonachão. Guy Gardner foi nos apresentado no filme do Superman e fez uma nova aparição na série do Pacificador. O próprio James Gunn tem um histórico de preferir o estranho, o outsider, e ao dar esse holofote para o Guy Gardner, ele está tentando forçar uma conexão com o público com o oposto do que o Hal Jordan representa. É quase como se houvesse um esforço para ofuscar o brilho do herói clássico para validar uma versão mais desconstruída. Agora vamos para um ponto que pouca gente provavelmente deve estar olhando. Se essa fosse uma decisão puramente estratégica, pensando em mercado, se assim a gente pode dizer, o caminho seria muito mais óbvio, né? Começaríamos com o clássico, começaríamos com o Hal Jordan. Porque, simplesmente, ele é o rosto mais reconhecível entre os Lanternas Verdes da atualidade. Ele é o arquetipo muito mais fácil de se vender e o personagem com maior apelo para introduzir esse universo ao grande público. Eu sei, alguém pode argumentar, ele estava guardando o melhor para o meio, ele estava guardando o Hal Jordan para apresentar depois que o universo já tivesse sido estabelecido. E agora vemos a contradição. Agora, quando eles nos apresentam o Hal Jordan nesse novo DCU, ele já não é mais o Hal Jordan no seu auge. Ele nos é apresentado como um veterano, possivelmente apenas um mentor, ou seja, se você estava guardando o seu personagem mais valioso, por que apresentá-lo já fora da sua fase mais icônica? É óbvio que o público não se conecta única e exclusivamente com o nome Hal Jordan. Nós nos conectamos com a jornada daquele piloto audacioso. E se você tira isso do personagem, você, na verdade, não nos está entregando o Hal Jordan. Você está tentando nos apresentar uma versão reduzida do personagem. Se é que isso vai acontecer. Mas todos os indícios da série nos demonstram que será exatamente isso que irá acontecer. Deixando o universo menor. Agora nós chegamos num ponto que também nos causa muita preocupação, que no caso é a própria proposta da série Os Lanternas, já começa errada logo com o nome. Tudo que nós sabemos sobre essa série nos indica que ela vai ser uma série muito mais pé no chão, muito mais no estilo do True Detective. Até porque o produtor dessa série dos Lanternas é o mesmo produtor da série do True Detective. Já tive piores, não duvido nada. Vamos deixar uma coisa aqui muito bem clara, muito bem estabelecida. O John Stewart é um personagem muito bom, é um baita personagem, tá? Não é sobre isso que nós estamos falando. O problema é quando você limita o universo dos Lanternas a uma trama mais terrestre e ao mesmo tempo envelhece o maior símbolo dessa franquia, o universo cósmico do Lanterna Verde, não pode ser diminuído da forma como nos parece que a série irá nos apresentar. Veja bem, os Lanternas Verdes são conflitos cósmicos, conceitos abstratos ganhando forma. E quando você corta isso, você simplesmente corta as asas do conceito. Agora vem uma crítica estrutural. Historicamente, o maior erro das adaptações não é a modernização, é a descaracterização. Se você troca o símbolo do herói clássico por alguém que é o puro suco do anti-herói barulhento, você, na verdade, está mudando os valores da marca. O James Gunn parece que está escolhendo quais são os valores que ele quer que o público esqueça. E o Hal Jordan clássico
parece o primeiro da lista a ser deixado na sombra. E também temos um outro problema, que é a descaracterização do Guy Gardner. Um ponto que muita gente ignora ou provavelmente nem sabem que existe, não é apenas só sobre escolher o Guy Gardner, e sim qual é o Guy Gardner que o Gunn está nos mostrando. O Guy nas HQs não é um palhaço, ele é um personagem de atrito, ele é um personagem de confronto. Arrogante? Com certeza. Provocador? É óbvio, mas ele é funcional e leal quando é necessário. O Guy das HQs não é um personagem vazio. Só que o que é que a gente está vendo no filme do Superman, ele já está puxando mais pro lado caricato. Ele ainda funciona, mas já desequilibra. Só que agora, quando nós vemos a aparição dele em Pacificador, o personagem está muito mais escrachado, muito mais vulgar, muito mais próximo do humor específico do diretor Gunn. Mas essa não é a essência do personagem. E isso não é adaptação, é simplificação. O James Gunn não está preocupado em aprofundar o Guy Gardner. O que ele fez foi reduzir o personagem a uma versão muito mais fácil de ser consumida pelo público. O padrão de decisão. Agora vamos fazer as contas. Quando a gente começa a encaixar todas essas peças, ou seja, quando a gente começa a juntar as decisões criativas que foram tomadas pelo James Gunn, um Hal fora do auge, um Guy simplificado demais, uma redução do universo, agora sim, nós conseguimos ver o surgimento de um padrão. E nesse momento, nós entramos num ponto muito sensível. É óbvio que não dá para mim afirmar exatamente quais são as intenções por detrás dessas escolhas, mas podemos analisar os resultados. Existe uma preferência clara por personagens menos idealizados, ou seja, mais falhos, mais irônicos e mais desconstruídos. Só que isso, por si só, não é um problema. O problema é quando isso acontece às custas do símbolo. Não é necessário a diminuição de um personagem para que o outro personagem tenha o seu próprio espaço. As questões dos protagonistas. O Jon Stewart, sendo bem sincero, é um grande personagem. E ele merece todo o protagonismo que a DC está tentando colocar em cima dele. O problema é que protagonismo não deveria vir como substituição, mas sim como construção. E quando você, ao que tudo indica, e ao que parece que vai ser feito, você encurta o caminho do Hal Jordan e já encaminha uma transição. Isso já não nos parece uma evolução natural, parece mais uma pressa, porque o verdadeiro problema não é quem assume o lugar, é como esse lugar está sendo deixado. Agora, se no final das contas, se não é uma decisão econômica e também não é uma construção fiel aos personagens, então o que sobra é uma escolha criativa que muda a essência daquilo que deveria ser construído. Agora, a pergunta deixa de ser por que o Hal Jordan não veio primeiro e passa a ser porque o Hal Jordan está sendo diminuído antes mesmo de ser apresentado para essa nova geração. Porque no fim, não adianta trazer o Hal Jordan se não for o Hal Jordan que o público conhece. Se você curte esse tipo de análise mais direta, mais crítica, esse é o canal Atmosfera Geek. E principalmente, diga nos comentários qual outro tema ou qual é o outro assunto que você gostaria que fosse analisado aqui no canal. E se puder, não deixe de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Fiquem com Deus e até mais.